Tratarei aqui neste vídeo do problema da nossa, digamos assim, entre aspas, prisão em casa. Ora, se isto é inevitável, o que fazer com esta prisão? Ousarei compartilhar com vocês algumas dicas. Bom, estamos em plena coronavírus. Disso não há a menor dúvida e só duvidam disso as pessoas ou absolutamente tomadas pela ignorância ou tomadas por um fanatismo estéril, vazio, louco, ou as pessoas e há pessoas que querem realmente destruir a espécie humana, principalmente no que diz respeito aos pobres. Ah, sim, há um projeto nesse sentido. Fora isso, não há dúvidas de que nós vivemos um problema enorme para a espécie humana com esse coronavírus, com essa pandemia. Então, eu proponho aqui algumas dicas e hoje proponho a primeira, porque senão fica muito longo aqui, né? Nesse primeiro ponto eu quero considerar com vocês exatamente este fato. A coronavírus é uma realidade, mas ela não vem sozinha. Não é um vírus que simplesmente eclode aí na humanidade, culpando A ou culpando B. É um coronavírus que vem dentro de uma crise muito maior, que mexe nos valores mais fundamentais, tradicionais e antigos do ser humano. Muita coisa mudará. Então, isso é fato. O coronavírus vem a cavalo de uma enorme crise que nós já vimos considerando aqui em nosso canal e no blog Cartas Proféticas. Então vamos, se é inevitável, vamos a alguns indicativos, algumas subdicas desta dica maior que eu chamo de dicas para convivências no deserto do isolamento social, tomando o isolamento social como um deserto, e entendendo o deserto como uma coisa, uma experiência duríssima, pela qual temos que passar. Não há como afastar o deserto do vírus, do coronavírus, da pandemia e dizer não existe. Temos que passar por esse deserto e absorvemos toda a secura que vem do deserto, toda a dificuldade que é atravessar um deserto. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, que eu diria, é entendermos que a crise é muito maior do que imaginamos, isto é, do que aquilo que a televisão diz, que o rádio diz, que a vizinhança comenta, que as redes sociais mencionam, que aquelas conversas no WhatsApp com aquele montão de banners absolutamente bobos, debochados, que desfazem da crise. Não gosto daqueles banners, desprezo aquilo enchendo meu celular. Então, a crise é muito maior do que tudo isso. A pandemia ultrapassa tudo isso. Então, esse é o primeiro dado dessa dica número 1. É muito maior do que nós estamos avaliando. E aí eu proponho aprendermos 3 coisas. A primeira delas, a racionalidade do relacionamento aqui no deserto, dentro de casa, com as pessoas com quem nós convivemos, se convivemos com alguém.
Se vivemos sozinhos, isso ficará para um outro momento em que eu falarei num outro vídeo. Falarei vários vídeos sobre isso. A racionalidade. A racionalidade não é uma coisa ruim. A racionalidade é exatamente o incentivo da inteligência, da capacidade do ser humano enfrentar as suas próprias questões, as suas próprias angústias, as questões e angústias do outro, e não se guiar por afetos meramente românticos, por afetos impulsivos, por agoniamentos, por tristeza sem reflexibilidade, sem reflexão. Racionalidade é isso. É usar exatamente a razão, essa capacidade de análise da situação. Usarmos essa capacidade. Uma capacidade cheia de questionamentos, de perguntas. Perguntas muitas vezes inquietas, mas por que isso? Por que ocorre esta crise exatamente agora? E se não fosse a crise do coronavírus, o que aconteceria conosco? Essa crise não estouraria de qualquer forma? Várias questões que nós precisamos pensar racionalmente dentro de casa, no nosso deserto, com as pessoas com quem nós convivemos. Conversar uns com os outros racionalmente sobre isso. E aqui não é que eu anteponha, não é que eu antagonize, não é que eu coloque em contradição racionalidade de afeto, de emoção. Não, vamos chorar se precisamos chorar. Vamos se expressar. Agora mesmo recebi uma mensagem que me fez chorar, uma mensagem de uma pessoa muito especial para mim, de um amigo muito querido que eu tenho na mais alta conta, ele dizendo: olha, meu amigo, me desculpa eu dizer que vou dizer, mas eu tô com saudade de ti. E disse por quê, descreveu, não preciso entrar nos detalhes, porque ele falou para mim em privado. Vamos expressar afetivamente, emocionalmente, mas o que eu estou falando aqui é, além disso, a racionalidade. E essa racionalidade nos ajuda a enfrentar esses problemas nesse deserto em casa, por exemplo, com a família, com os amigos. Por exemplo, a família e as pessoas com quem convivemos em casa são seres humanos, com tantos méritos, com tantas virtudes, mas com tantas limitações, com tantos defeitos, como nós também somos e como as pessoas também nos veem. Com tantas possibilidades, mas com tantos defeitos. A gente é tão bom, daqui a pouco dá uma resvalada numa casca de banana e parece decepcionar todo mundo. Não somos assim, somos seres humanos assim. Entender isso é racionalidade e não impulso afetivo e emocional. O afetivo, por exemplo, nos leva a ter imensa admiração. Eu, como homem, por exemplo, tenho imensa admiração pelo jeito da mulher ser mulher. A sua delicadeza, até na hora de ficar brava, né? Ela é delicada, a sua feminilidade é de uma sedução em todos os sentidos, não me refiro só ao sexo, a tudo. Isso é afetivo, isso é emotivo, isso é romântico. Mas a racionalidade pede mais do que isso. Por exemplo, eu passei a noite, no início da noite, fui ao supermercado, tinha que fazer umas comprinhas. E eu tenho uma boa relação com todas as caixas, os trabalhadores que transportam frutas e abastecem as prateleiras e tal. E eu passava por uma caixa na minha amiga Gardênia, jovem trabalhadora ali, trabalhando, se dedicando, bem jovenzinho. Devia ter o quê? Uns 20 anos. E falando para ela sobre, olhando sempre para as mulheres e tal, né, delicadeza das mulheres, até como apanham as coisas do carrinho, como são mais minuciosos que os homens no empacotamento, etc e tal. Perguntei para ela: tu não consegues ver isso, né, Gardênia? Eu, como homem, consigo sim. Perguntei para ela: tu és casado? Sou. Tu é casado? Aí perguntei: casado com homem ou com mulher? Sou casada com mulher. Ela disse com tanta espontaneidade, me sentindo tanta vontade pela carga emocional que eu coloquei na própria pergunta, sem preconceito, sem hostilidade,
sem desprezo. Ela me disse com simplicidade: sou. Eu digo: tu és capaz de ver na tua companheira isso que eu te digo? Não. Então, isso é perceber a pessoa emocionalmente. Mas agora, tratar a pessoa, as suas provocações. Muitas vezes as pessoas provocam. Por exemplo, a pessoa provocar ciúme. A gente não desdenhar. A pessoa deve ter lá as suas razões até inconscientes para provocar um ciúme. Não desdenhar, seu ciumento, sua ciumenta, tá querendo tomar posse de mim, mandar em mim. Não. Vamos ouvir racionalmente o que isso quer dizer, o que está por detrás disso. Isso é viver com racionalidade, entender o outro. E aí, vizinho dessa palavra, e só pode vir depois dessa palavra racionalidade, a palavra respeito. A palavra respeito é muito mais rica do que comumente as pessoas costumam entender. Aquele livrinho bacana do psicanalista Erich Fromm, que ele tem uns textos muito bons que eu aprecio muito, A Arte de Amar. Lá ele traduz o respeito, vindo do latim respincere. E ele diz que o respeito, o respincere, é a total sabedoria de se colocar no lugar do outro. Não eu como eu me colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro para sentir, entender o outro como o outro é. Então essa palavra respeito é impressionante. Numa hora dessa de deserto, ela se faz mais necessária ainda, de se colocar no lugar do outro. E aí se colocar no lugar do outro é ser colocar qual outro? Não há razão, por exemplo, para um homem que está o tempo inteiro em casa, não empunhar a vassoura para ajudar a varrer. Não ajudar, mas fazer a parte dele no apartamento, na casa, no pátio da casa, quintal da casa, como outros dizem. Por que não? É uma questão de se colocar no lugar do outro. Com o outro. Não longe, fora e distante do outro. Não há razão para o homem não pilotar o fogão, fazer uma comida, ajudar a fazer, aí sim ajudar, né? E conversar, trocar ideias com os filhos, com a esposa e tal. Assim como não há razão da esposa se negar a tratar de certas questões masculinas, questões do homem, são próprias do homem, sem que ela deixe de ser mulher e sem que ela precise ser homem. Isso é respeito, se colocar no lugar do outro. Aprender a escutar os filhos nas suas várias fases. A infância, com tanta curiosidade, com tanta espontaneidade. Uma amiga minha me mandou uma mensagem do Rio de Janeiro dizendo que as filhas leram para os pais, para ela, as filhas de coisa de 7, 6 anos, talvez até menos, 5, 6 anos, uma 5 e outra 6, ou uma 6 e outra 7, lerem um texto do meu blog, aquele que eu falo lá, dos pastores, da crise que esses pastores estão vivendo hoje no coronavírus, leram e debateram a filha, né? Convivendo com a família em casa. Então, veja que coisa mais bacana isso, né? Não pedi licença para mencionar, né? Então por isso não falei o nome do casal aqui, muito meus amigos no Rio de Janeiro, as filhas também, me hospedei já no apartamento deles. E se você colocar no lugar do outro? Me faz lembrar uma peça escrita por Jean-Paul Sartre, em que ele foi convidado repentinamente para escrever uma peça de teatro sobre duas pessoas que viviam num apartamento. Lá pelas tantas, ele diz: o inferno é o outro. E tem uma argumentação enorme ali da civilização que torna o outro inferno, vê no outro somente o inferno. O respeito afasta o inferno. Nem sempre coloca o céu inteiramente, mas afasta o inferno.
Então é preciso aprender a respeitar o outro. É momento de aprendizagem, depois disso até levar isso para a rua, levar isso para o trabalho, o respeito pelo outro. E finalmente, porque já vai longo, vai além do que eu tinha planejado, o tempo aqui do vídeo, por isso que eu abaixei aqui para olhar ali o relógio que corre. Outra palavra, além de racionalidade e respeito, que eu colocaria aqui é a palavra negociação. Negociação aqui não é negócio, não é trambique. A palavra negócio, negociação, vem da palavra negar o ócio na língua grega. E aqui negar o ócio pela ação. O ócio é não fazer nada, é contemplação muitas vezes. Negociação é a ação que esvazia o ócio. A capacidade de negociar com o outro certas coisas para balançar e tornar a relação criativa, com todos sendo sujeitos desse processo no deserto. É hora de aproveitarmos, é a hora de aprendermos. Né? O ser humano é ser adaptável, mas não é ser adaptável que se adapta de forma acomodada, ele transforma o ambiente em que ele se adapta. Então nós somos chamados a aprender a sermos racionais, a sermos respeitosos e a sermos bons negociantes. Negociarmos muito bem uns com os outros, negociarmos inclusive a paz, negociarmos inclusive a cordialidade, negociarmos inclusive o respeito, negociarmos o espaço, negociarmos a participação de todos, negociarmos para corrigir erros que se cometem aí dentro da família. Então eu queria compartilhar esses 3 pontos dentro desta primeira dica que eu queria dar. Né? Aprendemos a força enorme dessas 3 palavras. Racionalidade, que é a inteligência, a capacidade de pensar, de refletir juntos. O respeito, a capacidade de se colocar no lugar do outro e com o outro. Não deixá-lo sozinho, sem nós, e não nos colocarmos no lugar dele sem saber que nós ainda continuamos sendo nós, mas com ele, com o outro. E negociar sempre. Fazer acordos, fazer pactos, fazer alianças, nos entendermos. Né? Essa experiência dentro de casa, com os nossos familiares, nos fará muito melhores do que éramos antes. Me escrevam, façam comentários aqui para me contar, para mim e para outras pessoas, ou se quiserem me ligar, me liguem, se quiserem mandar mensagem para o meu WhatsApp, mandem. O número está lá no blog cartasproféticas.org, lá no sobre, está lá o número do meu WhatsApp, do meu telefone. Né? Mas comentem aqui para que todos nós possamos participar desse debate, contem as experiências de vocês, que haveremos todos de aprender juntos, viu? E aí nos fortalecermos, apesar desta estrondosa crise, essa verdadeira guerra que caiu sobre a cabeça da humanidade. Abraços críticos e fraternos.